Olá, estamos iniciando uma nova fase. Estamos vivendo uma nova estação, um novo tempo, o tempo de cuidado. Essa é a estação do serviço e ministério. Precisamos estar atentos para aquilo que já semeamos, as sementes que foram plantadas durante os 54 anos da IBCD. Em Oséias, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância será como a do cedro do Líbano. Dentro das devocionais, iremos abordar temas importantes, palavras deixadas por Jesus, as verdades de Cristo sendo trazidas para nossas vidas. Precisamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Iremos abordar aqui conceitos fundamentais para o nosso dia a dia, tais como oração, vencer a ansiedade e superar o orgulho. Vamos abordar hoje o mandamento 13 do livro O que Jesus espera dos seus seguidores. Diz o seguinte: orem sempre e nunca desanime. Aqui nós vamos aprender a importância da oração para nossas vidas. Precisamos entender que a oração é fundamental. Nós não podemos esquecer jamais da oração. É uma ligação direta com Deus, é o nosso canal de comunicação. Nós aprendemos que Jesus ensinou seus discípulos a orar de todas as maneiras, orando sozinho, acompanhado, e orando a noite inteira até, e também levantando de madrugada. E no final, nós percebemos que Jesus se preparou em oração para o sofrimento da cruz. Em seguida, nós vamos ver como isso funciona na prática. Como a oração funciona no nosso dia a dia. Nós vamos abordar 3 questões. Dentro das 3 questões, existem alguns conceitos básicos que nós não podemos esquecer. Aqui, basicamente, na primeira pergunta, nós vamos encontrar 2 respostas. A primeira pergunta diz o seguinte: por que devo ser perseverante na oração? Por que devo ser perseverante na oração? Em primeiro lugar, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. A segunda resposta é para a nossa alegria. Por que devo ser perseverante na oração? Para a minha alegria, para a nossa alegria. Ainda no livro de João, capítulo 16, versículos 24, está escrito assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então nós devemos orar para a glória de Deus e para a nossa alegria. Não devemos jamais esquecer da oração. A segunda questão, ela diz o seguinte: como devo ser perseverante na oração? Como devemos ser perseverantes na oração? Iremos descobrir aqui algumas respostas. Aquelas básicas que nós não podemos nos apartar delas. A primeira é com simplicidade. Você não deve se preocupar com a maneira que você vai orar. Você precisa entender que a oração é um sentimento. É um sentimento seu, colocado diante de Deus. Você precisa ser sincero diante dele. Não precisa criar um discurso, se preocupar com palavras bonitas, demagogia. Não se preocupe com isso. Chegue diante de Deus e coloque tudo o que você sente, sem nenhuma barreira. Mostre que você tem um relacionamento com Ele. Mostre que você é filho. E filho fala direto com o Pai, sem barreiras. Em Mateus, capítulo 6 ainda, e o versículo 7, diz o seguinte: quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não precisa repetir. Deus conhece aquilo que nós precisamos. Só precisa você ser sincero diante dele. Em segundo lugar, é com perseverança. Essa perseverança não é porque Deus não está te ouvindo, ou não quer te ouvir, ou não quer nos ouvir.
é porque Ele precisa que nós nos coloquemos diante dEle, confiemos nele e entendamos que Ele é a única esperança. Então, a perseverança é essa. Se você orou, ainda não recebeu, seja perseverante, continue pedindo, porque Deus vai entender que você continua acreditando nele, continua depositando a sua esperança. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender que é por meio da morte de Jesus e em seu nome. Por meio da morte de Jesus, Ele morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados. Então, tudo que nós quisermos é por meio dele. Por isso, nós terminamos a oração e falamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por quê? Porque Ele é o nosso intercessor. Então, esse em nome de Jesus não é um jargão ou um ditado popular que nós devemos falar a qualquer momento por acaso. Não é. Em nome de Jesus, porque é por meio dele que nós alcancemos todas as coisas. Em quarto lugar, é com fé somente em Deus. Com fé somente em Deus. Ele sempre nos ouve. Às vezes você pode até pensar, Deus não está me ouvindo, Deus não quer me responder, mas Ele vai te responder na hora certa. Deus sempre nos responde na hora certa e da maneira certa. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Portanto, tenha fé somente em Deus. Em quinto lugar, sem máscara ou fingimento. Sem máscara e fingimento. Nós não devemos criar nenhuma barreira entre nós e Deus. Ele conhece o nosso coração, sabe de todas as coisas. Não adianta nós querermos mostrar-se alguém que nós não somos ou esconder algo diante de Deus. Não, sem máscaras ou fingimento. Veja o que diz ainda no capítulo 6 de Mateus, nos versículos 5 e 6. Olha só a maneira que Deus quer que nós oremos. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Portanto, oração é a expressão de sentimento diante de Deus. É uma conversa íntima. É a prova de que você tem um relacionamento com Ele. Converse com Deus. Se derrame diante dEle. Seja sincero com Deus. Vá direto ao ponto. Seja objetivo nas suas orações. E a terceira questão é a seguinte: por quem e pelo que Jesus ordena que devo ser perseverante em oração? Aqui nós encontramos duas perguntas em uma. Vamos responder a primeira. Por quem devemos orar? Devemos orar por nós mesmos. Não porque mereçamos. A oração não tem a ver com merecimento. Mas devemos orar pelas nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. Somos frágeis. Às vezes ficamos sem saber o que fazer diante da situação. Muitos obstáculos surgem. Portanto, precisamos orar pelas nossas fragilidades, para que Deus nos dê força e sabedoria diante das dificuldades. E orar pelos outros cristãos, pois sabemos também das dificuldades que eles enfrentam. São como nós. Portanto, oremos por nós mesmos e pelos outros cristãos. Pelo que devemos orar? A segunda pergunta. Pelo que devo orar? Em Mateus, capítulo 6, nos versículos de 9 a 13, nós encontramos o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós encontramos um modelo maravilhoso que Deus nos deixa. Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. Você vê a simplicidade. Você chega, vai direto ao ponto. Você seja objetivo diante de Deus. Peça o que você está querendo. Fale o que você está sentindo. E para finalizar, nós vamos falar de 5 coisas que você não deve jamais esquecer nas suas orações diárias. Em qualquer momento que você for orar, lembre sempre dessas coisas. Em primeiro lugar, você deve orar pelo mundo, para que respeite e glorifique o nome de Deus. O mundo está enfermo, muitas coisas acontecendo. Ore pelo mundo, para que o mundo respeite e glorifique o nome de Deus. Ore pelos cristãos, ore por todos os cristãos. Nós sabemos as dificuldades, mas ore para que todos obedeçam a Deus em tudo. Ore pelo mundo, ore pelos cristãos. Em terceiro lugar, ore pelo sustento do corpo e da mente, pela nossa santificação, pela pureza da alma, para que nós busquemos a cada dia a santificação, para que estejamos cada dia mais próximos de Deus. Orem pelo perdão dos nossos pecados. Pecamos todos os dias, mas devemos orar para que nós venhamos nos arrepender diante de Deus e a cada dia estejamos sempre pedindo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Em último lugar, devemos orar pela proteção contra o mal e pelos livramentos nas tentações. Portanto, não existe segredo quanto à oração. A oração precisa ser direta, precisa ser simples, bem objetiva. É uma conversa íntima com Deus. E você e eu somos filhos de Deus. Temos livre acesso, temos um canal direto. Aproveitemos esse canal para nos comunicarmos diariamente ou momentaneamente com Deus. Que nós possamos praticar essas verdades, que possamos viver essas verdades a cada dia. Portanto, estejamos a cada dia perseverantes, vivendo essas mensagens, vivendo esses ensinamentos, essas palavras que Jesus nos deixou, para que nós praticássemos. Aproveitando para convidar a todos que na próxima semana voltaremos com mais ensinamentos da palavra de Deus.